Eu atuo como docente de ensino fundamental em uma escola pública aqui no Brasil. Já estou nessa carreira há alguns anos e posso afirmar que amo o que faço. Trabalhar com crianças é sempre um desafio, mas também é extremamente recompensador. Contudo, algo ocorreu há alguns meses que eu simplesmente não consigo esquecer. Era uma terça-feira como outra qualquer. Eu estava lecionando para uma turma de crianças de 7 a 8 anos, uma turma animada, mas que sabia a hora de se comportar. Estávamos no meio de uma atividade de leitura, quando, de repente, algumas crianças começaram a chorar. No início, pensei que era apenas cansaço ou alguma briga entre eles, o que era comum. Mas então, mais crianças começaram a chorar e todas olhavam para o mesmo canto da sala. Perguntei o que estava acontecendo, tentando manter a serenidade, e uma das meninas, com os olhos arregalados e a voz tremendo, disse que havia uma mulher no canto da sala, coberta de lã. Minha primeira reação foi de incredulidade. Olhei para o canto que elas indicavam, mas não vi nada. Mesmo assim, tentei tranquilizá-las dizendo que não havia nada lá, que era apenas a imaginação delas. Contudo, no fundo, comecei a sentir um desconforto que não sabia explicar. Mesmo após tentar acalmar a turma, as crianças continuavam inquietas, algumas ainda choravam suavemente e outras não desviavam os olhos do canto da sala. Decidi que era melhor encerrar a atividade de leitura mais cedo e passamos para uma brincadeira mais leve para distraí-las. Mas, enquanto organizava o material, comecei a sentir um calafrio percorrer minha espinha. Era como se o ar ao redor tivesse esfriado. De repente, ignorei o sentimento e segui com a aula, tentando manter a normalidade. No entanto, o desconforto não cessava. Toda vez que ficava de costas para o canto da sala, sentia como se estivesse sendo observada. Era uma sensação que eu não conseguia explicar e que nunca tinha sentido antes em sala de aula. Quando finalmente chegou a hora do intervalo, eu estava aliviada por poder sair da sala por um tempo. No entanto, o pior aconteceu quando voltei para a sala sozinha para pegar meus pertences. Assim que entrei, ouvi sussurros. Parecia que vinham de todas as direções, mas ao mesmo tempo não pareciam estar dentro da sala. Meu coração disparou, mas tentei me convencer de que era minha imaginação, que estava apenas sugestionada pela reação das crianças. Peguei minhas coisas rapidamente e saí dali, sem olhar para trás. No dia seguinte, cheguei na escola com a esperança de que o que ocorreu fosse apenas um mal-entendido, algo que pudesse ser esquecido rapidamente. Mas logo percebi que as crianças não haviam esquecido. Quando os alunos começaram a chegar, notei que eles estavam diferentes, mais calados do que o normal, evitando olhar para o canto da sala onde, no dia anterior, disseram ter visto a mulher coberta de lã. As primeiras atividades da manhã seguiram sem grandes problemas, mas, quando chegou a hora de voltarmos àquele canto da sala para uma atividade em grupo, as crianças simplesmente se recusaram a ir. Elas começaram a se afastar, algumas chegando a chorar novamente, dizendo que não queriam ficar perto da mulher de lã. Fiquei preocupada, mas não sabia o que fazer. Como eu poderia lidar com uma situação da qual eu mesma não tinha certeza? Tentei mais uma vez acalmar a turma, dizendo que não havia ninguém ali e que tudo estava bem, mas a reação delas foi nítida. Elas não acreditavam em mim. Acabei alterando a atividade para outra parte da sala, mas aquilo começou a pesar na minha mente. Eu sempre fui muito lógica, mas ver as crianças tão apavoradas a ponto de se recusarem a entrar na sala sozinhas começou a me fazer questionar o que realmente estava acontecendo. Após aquela manhã complicada, resolvi ficar um pouco na sala após o término das aulas, organizando as atividades do dia seguinte e tentando encontrar uma explicação lógica para o que estava ocorrendo. Não queria acreditar em nada sobrenatural, mas a insistência das crianças e meus próprios sentimentos de desconforto estavam começando a me afetar. Enquanto estava ali sozinha, começaram novamente os sussurros. Eram quase inaudíveis, como se alguém estivesse murmurando logo ao meu lado, mas sem que eu pudesse compreender o que diziam. A sala estava vazia e o único som que eu deveria ouvir era o das árvores balançando do lado de fora ou de algum colega passando pelo corredor. Mas os sussurros estavam lá, claros, embora indecifráveis.
Tentei me concentrar no que estava fazendo, mas o som parecia ficar cada vez mais próximo. O ar esfriou novamente e eu comecei a sentir o mesmo calafrio que tinha sentido no dia anterior. Olhei ao redor, mas não havia nada, ninguém. Peguei minhas coisas rapidamente e deixei a sala, trancando a porta atrás de mim com mais força do que necessário. Ao sair, percebi que estava suando frio, mesmo com a temperatura amena do dia. Aquilo não fazia sentido. Eu fui uma pessoa cética, acreditando em superstições, mas agora estava enfrentando algo que não conseguia explicar. O pior era que eu sabia que, no dia seguinte, teria que voltar àquela sala para encarar novamente aquilo que parecia estar cada vez mais presente. Os dias seguintes foram os mais árduos que já enfrentei na minha carreira como professora. As crianças estavam cada vez mais aterrorizadas e eu também não estava conseguindo manter a calma. Os sussurros nas aulas se tornaram uma constante, mas eu era a única que parecia ouvi-los. Toda vez que ficava sozinha na sala, eles retornavam, sempre no limite da audição, como se fossem vozes de outra dimensão. Naquele dia específico, algo mudou. Eu estava corrigindo alguns trabalhos enquanto os alunos faziam uma atividade em silêncio. Tudo estava relativamente calmo até que, de repente, todas as crianças pararam o que estavam fazendo e olharam para o canto da sala. Dessa vez, não houve choro, mas o silêncio foi ainda mais perturbador. As crianças estavam completamente paralisadas, olhando fixamente para o canto onde, dias antes, tinham visto a tal mulher coberta de lã. Senti o pânico crescendo dentro de mim, mas precisava manter o controle. Perguntei o que estavam vendo, mas ninguém respondeu. Então, me levantei e fui até o canto da sala. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia explodir. Quando cheguei lá, o ar ficou gelado de repente e senti um cheiro estranho, algo que lembrava lã queimada. Uma das crianças murmurou baixinho: "Ela está bem aí, professora." Mais uma vez, eu não vi nada. No entanto, o frio e o odor ficaram mais intensos. Eu sabia que havia algo ali, mesmo que não pudesse ver. O medo tomou conta de mim de uma maneira que nunca havia sentido antes. Voltei rapidamente para minha mesa e decidi encerrar a aula mais cedo. Naquele dia, as crianças saíram da sala em silêncio e eu fiquei ali sozinha, tentando entender o que estava acontecendo. Após aquele último incidente, ficou claro para mim que não poderia continuar naquela sala. As crianças estavam com medo de entrar e eu não conseguia mais fingir que nada estava acontecendo. Naquele dia, após todos irem embora, fui até a diretoria e expliquei que precisávamos mudar de sala. Não entrei em detalhes, apenas disse que as crianças estavam muito desconfortáveis ali e que isso estava afetando as aulas. A diretora, que também notou a mudança de comportamento dos alunos, concordou em transferir a turma para outra sala temporariamente, enquanto verificavam se havia algo na sala antiga. Naquela noite, voltei para casa exausta, mas aliviada por saber que não precisaria voltar para aquela sala novamente. No entanto, a experiência me marcou profundamente. Por semanas, continuei ouvindo sussurros, mesmo fora da escola, mas nunca contei para ninguém. Sabia que, se falasse, ninguém acreditaria em mim. Eventualmente, os sussurros desapareceram, mas o que senti naquela sala nunca realmente se foi. As crianças também melhoraram depois que mudamos de sala. Elas nunca mais mencionaram a mulher de lã e eu nunca mais toquei no assunto. Mas, às vezes, quando passo pelos corredores da escola e vejo a porta daquela sala fechada, sinto um calafrio percorrer minha espinha e me lembro do que aconteceu ali. Aprendi a conviver com o que vi e ouvi, mas nunca deixarei de me perguntar o que realmente estava naquela sala, algo que não pode ser explicado, mas que certamente deixou sua marca em todos nós. Eu e meu marido, Léo, sempre gostamos de aproveitar os finais de semana para escapar da agitação da cidade grande. Naquele fim de semana específico, tínhamos passado uns dias na casa de uns amigos no interior do Paraná. Foi um tempo tranquilo, com comida, risadas e muita conversa jogada fora. Estávamos voltando para casa no domingo à tarde, querendo pegar a estrada antes que o trânsito das estradas principais ficasse insuportável. Léo, como sempre, estava no banco do motorista, mexendo no celular e checando as últimas mensagens de nossos amigos. Eu estava ao seu lado, aproveitando a calma do final de tarde, com o sol se pondo devagarinho no horizonte. Depois de algumas horas de viagem, começamos a sentir o cansaço da estrada, quando Léo sugeriu que pegássemos um atalho por uma estrada rural. Ele tinha lido sobre essa estrada em algum blog de viagem que recomendava rotas alternativas para evitar o trânsito pesado. "Vamos por aqui",
disse ele, mostrando o caminho no GPS. É uma estrada mais tranquila e evitamos o congestionamento. Eu olhei para o mapa e hesitei por um momento. Não conhecia muito bem aquela região, mas a ideia de chegar em casa mais cedo era tentadora. Tudo bem, concordei, virando o volante para pegar a estrada sugerida. A nova estrada era bem diferente da principal. Era estreita, rodeada por árvores altas que quase formavam um túnel natural sobre nós. A luz do sol, já alaranjada pelo fim do dia, atravessava as folhas e criava sombras longas e um tanto sinistras na pista. A estrada era esburacada e não tinha muita sinalização, mas a tranquilidade do lugar nos deixou à vontade. Estávamos relaxados, conversando sobre a viagem, relembrando as histórias engraçadas do fim de semana e fazendo planos para a semana que estava por vir. Enquanto dirigia, comentávamos sobre como era bom poder escapar de vez em quando, só nós dois, longe da confusão do dia a dia. Eu sugeri que devíamos fazer isso mais vezes, talvez explorar outras cidades do interior que ainda não conhecíamos. Léo concordou, gostava da ideia de descobrir novos lugares, mas naquele momento só queria chegar em casa e relaxar. Foi então que, enquanto passávamos por uma curva, vimos uma casa velha e abandonada à beira da estrada. Era uma daquelas casas antigas, com telhado inclinado, janelas grandes e a pintura completamente descascada. Parecia que não via uma reforma há décadas. As janelas estavam quebradas e a madeira das paredes parecia estar podre de tão velha. O mato havia tomado conta do que um dia poderia ter sido um jardim e agora crescia desordenadamente ao redor da casa. Eu, sempre curiosa com essas coisas, comentei sobre como a casa parecia saída de um filme de terror. Nossa, que casa assustadora, né? Deve estar abandonada há séculos. Dá até um arrepio só de olhar. Léo riu, tentando aliviar o clima. Já está na hora de demolir isso aí, ou pelo menos reformarem. Quem é que deixa uma casa chegar a esse estado? Foi nesse momento que o carro começou a engasgar. O motor, que estava funcionando perfeitamente até então, deu uns solavancos e, de repente, parou completamente. Fiquei surpreso, afinal, o carro nunca tinha dado problema antes. Tentei ligar o motor várias vezes, mas ele nem dava sinal. Estávamos exatamente em frente à casa abandonada e a situação começou a me deixar desconfortável. Léo, percebendo a mudança no meu semblante, sugeriu que eu saísse para dar uma olhada no motor, enquanto ele ficava dentro do carro. Deve ser só alguma coisa simples. Vai lá ver o que é. Mesmo não estando muito certo do que poderia fazer, saí do carro para ver se conseguia resolver o problema. Ao abrir o capô e começar a mexer no motor, senti um arrepio subir pela minha espinha. O lugar estava completamente deserto e o silêncio era quase opressor. Olhei ao redor e vi a casa ali parada, com suas janelas escuras e a fachada decadente. O desconforto aumentou, mas tentei me concentrar no motor, tentando descobrir por que o carro tinha parado assim do nada. Enquanto mexia no motor, tentando descobrir o que havia de errado, a sensação de desconforto só aumentava. Não era normal o carro parar assim do nada e logo em frente a uma casa que parecia ter saído de um pesadelo. A estrada estava deserta. Aquele lugar todo tinha uma vibe estranha, como se o tempo tivesse parado e nós estivéssemos ali presos em uma espécie de limbo. De repente, ouvi a voz de Léo, mas ele estava diferente, um pouco trêmulo. Amor, tem alguém na janela. O tom na voz dele fez meu coração acelerar. Larguei o que estava fazendo e me virei na direção que ele apontava. A casa estava a uns bons metros de distância, mas ainda dava para ver claramente o que ele estava indicando. Olhei para as janelas quebradas. Por um segundo, não vi nada, mas, então, algo se mexeu lá na janela do segundo andar. Havia uma figura. Era difícil distinguir detalhes por causa da distância e da escuridão que já estava tomando conta do lugar, mas a silhueta era claramente de uma pessoa. A figura parecia nos observar e aquilo me gelou o sangue. Não era possível que alguém estivesse morando naquela casa. Ela estava caindo aos pedaços. Léo, ainda no carro, começou a ficar agitado. Vamos embora daqui agora. Ele quase gritou, mas eu estava congelada. Alguma coisa naquela figura me impedia de desviar o olhar. Era como se uma força invisível me mantivesse ali, presa, olhando de volta para aquela sombra na janela. Finalmente, consegui me mexer. Voltei correndo para o carro e entrei, trancando as portas com um movimento rápido. Tentei ligar o motor mais uma vez. Para minha surpresa, ele roncou para a vida como se nada tivesse acontecido. A sensação de alívio foi imediata, mas o medo ainda estava lá, pulsando forte no meu peito. Vamos, vai logo, Léo implorava, olhando nervosamente para casa.
Sem esperar mais um segundo, pisei fundo no acelerador e arrancamos o carro, agora funcionando perfeitamente, nos levando para longe da casa a uma velocidade que eu sabia ser arriscada para aquela estrada esburacada. Mas eu não me importava, só queria sair dali o mais rápido possível. Enquanto nos afastávamos, dei uma última olhada pelo retrovisor. A casa estava ficando para trás e a figura na janela ainda estava lá, imóvel, nos observando. Mesmo a uma distância maior, ainda dava para sentir aquele olhar, como se estivesse gravado na minha mente. Nenhum de nós falou nada durante o restante do caminho. O silêncio entre nós só reforçava o que havíamos acabado de vivenciar. Quando finalmente voltamos para uma estrada onde havia outros carros e o movimento da cidade começava a aparecer, começamos a nos sentir um pouco mais seguros. Mas a tensão ainda estava lá, grudada em nós, como uma sombra que não conseguimos sacudir. Chegando em casa, o silêncio foi substituído por uma avalanche de perguntas. O que foi aquilo que vimos? Quem poderia estar naquela casa? Decidimos não contar para ninguém no primeiro momento, até porque a situação parecia surreal demais para ser verdadeira. Mas, conforme os dias foram passando, a inquietação em nós só crescia. Parecia que aquela figura, aquela casa, não saíam das nossas cabeças. Foi só no final da semana, quando estávamos em um churrasco na casa de amigos, que a história veio à tona. Estávamos sentados na varanda, conversando e rindo, quando um dos amigos comentou sobre uma estrada rural na região que tinha fama de ser esquisita. Eu e Léo trocamos um olhar e ele me deu um leve aceno com a cabeça, como quem diz conta logo. Então, relatei sobre o atalho que pegamos, sobre o carro que parou misteriosamente, sobre a casa e a figura na janela. Enquanto eu falava, percebi que todos na mesa estavam prestando atenção, mas, em vez das risadas ou piadinhas que eu esperava, eles pareciam preocupados. Um dos amigos, o Rafael, um cara que cresceu na região, ficou especialmente sério. Essa casa que vocês viram, começou ele, com a voz baixa, não pode ser a casa que fica na curva depois da estrada principal, né? Aquela que está abandonada há anos. Quando confirmamos, ele balançou a cabeça, visivelmente tenso. Vocês sabem a história desse lugar. E aí ele começou a contar. Segundo Rafael, aquela casa era famosa na região. Anos atrás, uma tragédia tinha acontecido ali. Uma família inteira, pai, mãe e 2 crianças, tinha morrido em um incêndio. Dizem que o fogo começou de repente, no meio da noite, e, quando os vizinhos perceberam, já era tarde demais. A casa foi consumida pelas chamas e os corpos nunca foram encontrados. Desde então, o lugar ficou conhecido como Mal-Assombrado. Muitas pessoas que passavam por ali relatavam coisas estranhas, barulhos, figuras nas janelas, luzes inexplicáveis. Alguns até falavam de uma presença que parecia observar quem se aproximava. Eu e Léo ouvimos a história em silêncio, cada detalhe tornando nossa experiência ainda mais assustadora. Até aquele momento, estávamos tentando racionalizar o que aconteceu, mas depois de ouvir Rafael, ficou claro que havia algo muito errado com aquele lugar. Naquela noite, quando voltamos para casa, o peso da história parecia nos acompanhar. O medo que eu senti na estrada voltou com força total. Pela primeira vez, acreditei que o que vimos não era só uma coincidência ou uma ilusão. Algo realmente estava naquela casa, algo que ainda estava lá, esperando por quem se atrevesse a passar. Viajo bastante a trabalho e isso me faz passar muito tempo em hotéis de todos os tipos. Já dormi em quartos de luxo e em quartos que mal tinham um ventilador decente, mas nunca, em todos esses anos de estrada, algo me deixou tão desconfortável como o que ocorreu naquele hotel no interior de Goiás. Eu tinha acabado de fechar um bom negócio em uma pequena cidade da região e precisava de um lugar para passar a noite antes de seguir viagem na manhã seguinte. Acabei encontrando um hotel antigo, bem no centro da cidade. Era uma daquelas construções históricas, de fachada imponente, mas que claramente já tinha visto dias melhores. A pintura estava descascada e o letreiro do hotel estava quase apagado pelo tempo. Ainda assim, parecia um lugar pacífico e eu estava cansado demais para procurar outro. Na recepção, fui atendido por uma senhora simpática que me entregou a chave do quarto e me deu um aviso meio esquisito. Senhor, evite o quarto 33, por favor, ele está trancado e não é usado há muito tempo. Achei aquilo estranho, mas não questionei. Agradeci e subi para o meu quarto, que ficava no segundo andar, quase no final do corredor. Enquanto andava pelo corredor silencioso, não conseguia evitar notar que a porta do quarto 33 estava bem no meio do caminho. Ela era igual a todas as outras,
mas havia algo de diferente nela, talvez pela forma como a recepcionista mencionou o quarto. A curiosidade me picou, mas continuei andando até o meu quarto. Depois de me instalar e tomar um banho, fiquei pensando no que a recepcionista tinha falado. Por que um quarto ficaria trancado e vazio em um hotel que, pelo que vi, não estava cheio? Decidi que daria uma olhada mais de perto quando descesse para jantar. Depois de jantar em um restaurante próximo, retornei ao hotel. O lugar estava quieto, quase vazio, com uma atmosfera meio melancólica. Subi as escadas para o meu quarto. Quando passei pelo 33, a curiosidade que estava me corroendo o dia todo finalmente venceu. Parei em frente à porta, olhei em volta para ter certeza de que ninguém estava vendo e toquei na maçaneta. Para minha surpresa, a porta girou facilmente. Abri devagar, apenas o suficiente para espiar dentro. O quarto estava completamente escuro, mas, de alguma forma, eu sentia um frio intenso vindo de dentro. Sabe aquele tipo de frio que não é só por causa da temperatura, mas que parece vir de algo muito errado? Fiquei paralisado na porta, tentando entender o que estava sentindo. A sensação de estar sendo observado era esmagadora, mesmo sem ver nada. Entrei no quarto, hesitante, e procurei o interruptor para acender a luz. Quando finalmente encontrei a luz, revelou um quarto que parecia normal, mas a sensação de desconforto não foi embora. Ao contrário, parecia piorar a cada segundo. Os móveis eram antigos, cobertos de poeira, como se ninguém tivesse pisado ali há anos. Não havia nada de visível que pudesse causar aquele mal-estar, mas ele estava lá, presente em cada canto. De repente, senti um vento gelado passar por mim, como se alguém tivesse soprado na minha nuca. Meu coração disparou e a vontade de sair correndo dali foi imediata. Antes que eu pudesse fazer qualquer outra coisa, fechei a porta com força e voltei correndo para o meu quarto, sem olhar para trás. Tranquei a porta e me joguei na cama, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Naquela noite, eu dormi mal, acordava a cada hora, sempre com a sensação de que tinha alguém no quarto comigo. Em um desses momentos, senti como se alguém puxasse meu cobertor. Acordei sobressaltado, mas claro, não havia ninguém lá. O quarto estava vazio, só eu e o som do meu coração batendo forte. Mas a sensação de estar sendo observado não me deixava em paz. Tentei ignorar, pensando que estava apenas impressionado por causa do que aconteceu mais cedo, mas foi impossível voltar a dormir. A noite parecia não passar e cada minuto que eu passava ali parecia um pesadelo acordado. Em certo momento, pensei em descer até a recepção e pedir outro quarto, mas estava tão apavorado que mal conseguia me levantar da cama. Decidi que ficaria ali quieto até o amanhecer. Quando o sol finalmente começou a iluminar o quarto, me senti um pouco mais aliviado, mas o medo que senti naquela noite não me deixava esquecer o que aconteceu. Peguei minhas coisas rapidamente e desci para a recepção, decidido a sair daquele lugar o mais rápido possível. Enquanto fazia o check-out, a recepcionista, a mesma senhora da noite anterior, percebeu que eu estava agitado. "Dormiu bem, senhor?" ela perguntou, com uma expressão que me fez pensar que ela já sabia a resposta. Respirei fundo e, apesar do medo, decidi perguntar: "O que tem de errado com o quarto 33?" Ela suspirou, parecendo pesarosa, e me chamou para sentar em uma poltrona próxima. Eu sabia que sua curiosidade iria vencer. Ela começou: "Acontece que, anos atrás, um hóspede tirou a própria vida naquele quarto. Desde então, ninguém mais dormiu lá. O que aconteceu com você não foi a primeira vez que ia naquele quarto", ela contou. Após o incidente, o quarto foi trancado, mas estranhos relatos começaram a surgir. Pessoas diziam ouvir barulhos de dentro do quarto, mesmo estando vazio, e outros, como eu, que espiavam lá dentro, relataram sensações de frio e uma presença observadora. Saí dali com um misto de alívio e desconforto. Alívio por finalmente entender o que aconteceu, mas um desconforto que sabia que levaria comigo por muito tempo. Aquele hotel, aquele quarto, era um lugar que eu não queria ver nunca mais. Peguei a estrada logo em seguida. Durante a viagem, não conseguia parar de pensar na noite que passei ali. Não sei se foi a história do hóspede ou se realmente havia algo naquele quarto, mas uma coisa é certa: aquele foi o pior lugar em que já fiquei na vida. Desde então, evito hotéis antigos e principalmente quartos que vêm com avisos estranhos. Algumas coisas são melhor deixadas como estão, trancadas e esquecidas. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. E compartilhe no WhatsApp, Instagram e Facebook, para que mais pessoas possam assistir.
Muito obrigado.